Eu recebo a Arielle Nascimento, psicóloga. Obrigada, Arielle, pela sua presença com a gente. Boa tarde. Doutora Monique, ela é advogada, vai ajudar a gente também nesse debate. Boa tarde, doutora. Obrigada pela sua participação. E a gente também recebe aqui a Jusileia, que ela é tão marcante, ela é tão importante nesse movimento, né, contra a violência doméstica. Já participou com a gente aqui diversas vezes e a Jusileia tem propriedade nessa fala. Por quê? Ela já foi vítima de violência doméstica e hoje acolhe essas mulheres também. Jusileia, essa é uma realidade mais comum do que a gente possa imaginar? Vamos começar falando principalmente dessa dependência financeira, né? Boa tarde. Roberto, o que mais impede as mulheres hoje em dia de se separarem é a dependência emocional e financeira. A financeira latente, sim, quanto mais as mulheres estão no campo periférico ou mais em favela, mais essa dependência é mais acentuada. Então, assim, muitas das vezes essas mulheres não largam o agressor, não é porque elas não querem. Tipo, todo mundo vai assim, ela apanhou porque ela não larga. Muitas das vezes essa mulher depende até do básico, que é a alimentação. E elas não têm como sair desse ciclo, porque, infelizmente, os órgãos que viriam a proteger essa mulher, igual o INSS com essa aí, eles não protegem, porque no estado que não tem aluguel social, o estado que não tem um remanejamento, uma mulher dessa talvez precise de um caminhão para mudar e ela não acha. Então, assim, muitas das vezes, essa dependência financeira prende essa mulher a esse agressor. Porque, assim, a violência doméstica ela pede uma agilidade, uma rapidez para que saia o problema dessa mulher, porque essa mulher corre risco iminente de morte. Aí você vê a Juliana, que está desfigurada, não pode trabalhar, uma promotora de venda, trabalha com a imagem, não pode trabalhar. E o INSS faz o quê? 120 dias. E se ela não tem amigos? E aquelas que não têm, o caso não deu a projeção que a Juliana deu. Como é que vão viver? Então, assim, muitas das vezes a gente fala em violência doméstica, só que nós temos que ver, Roberta, que a violência doméstica é mais ampla. Nessa dependência financeira tem as crianças. Muitas vezes a mulher larga esse homem, que é o único provedor, que a maioria uma das formas de abuso o agressor é seu provedor, porque uma das formas de abuso é ele tirar a mulher do campo de trabalho e do campo pedagógico, ou seja, essa mulher não se instrui e essa mulher não trabalha. E o que acontece? Essa mulher fica presa nessa dependência financeira e ali ele sabe que é um dos tentáculos que prende aquela mulher na relação abusiva é a questão da dependência financeira. Ele se aproveita disso, né? Se aproveita, assim, ela vai me largar, ela vai comer o quê? Se ela mora de aluguel, quem vai pagar esse aluguel? Inclusive, joga isso na cara da mulher. Joga, 24, toda hora. Isso aí é uma forma de violência psicológica. Ah, você sem me ensinar, você calça porque eu pago, você usa isso porque eu pago. E usa isso como violência psicológica, Roberto. Então, assim, muitas das vezes, eu sempre falo com as mulheres, gente, mulher que seu dinheiro, por mais que o marido banque a casa, é uma forma de independência. É dizer, se não dá certo, eu vou embora. Doutora Monique, embora, né, a gente sabe que envolve também um assunto aqui, uma advogada previdencialista para falar de INSS, mas nessa situação, falando sobre violência doméstica, o quanto que esses obstáculos acabam impedindo dessa mulher sair desse ciclo, né? Por que tanta demora, tanta burocracia, assim, num caso como esse, por exemplo? Então, nesse caso específico, a perícia exige uma perícia para apurar os danos que houve. No caso dela, ela tem um laudo, ela faz uma apresentação e o INSS ele tem um prazo legal, que infelizmente muitos trabalhadores passam por isso, né? Eles sofrem na fila aguardando o deferimento do auxílio-doença, que seria o suporte que ela teria nesse momento, devido à situação que ela viveu. Mas 4 meses depois? Infelizmente. E eu tenho alguns casos que até mais tempo, a gente precisa até entrar com mandado de segurança para conseguir o benefício necessário para poder trazer um amparo. E a Gil falou muito bem sobre a questão da dependência financeira. Dos meus processos, a maior quantidade de mulheres, vou falar assim, pessoas que não conseguem sair do relacionamento porque criam essa dependência financeira é muito grande. A gente trouxe o dado 40%, doutora. 40%, e falo mais, eles fazem uma dependência financeira e também fazem uma violência patrimonial, a ponto de segurar os bens que aquelas mulheres têm. Antes de começar o programa, eu estava falando com ela da quantidade de mulheres hoje instruídas, mulheres que têm ensino superior, que são vítimas reiteradas de violência, porque hoje a violência ela não está mais na periferia, a violência doméstica, ela também está nos grandes centros. Mulheres que não percebem que estão sendo vítimas de violência quando começam a ter suas contas bloqueadas, quando o seu carro
né? Começa a ser impedido mulheres que não podem sair de casa e são instruídas a ficar em casa só para cuidar dos filhos, para não faturarem, para não terem independência financeira e dependerem, de certa forma, do homem para tudo. E isso hoje tem feito com que muitas mulheres demorem a ter essa iniciativa de buscar ajuda. E vão perdoando, aceitando, e acontecendo situações igual da reportagem da menina grávida. Ela já tinha sido vítima anteriormente, ela tinha sofrido a violência. Aos 17 anos. Aos 17 anos, mas resolveu perdoar. Quantas mulheres... E eu posso falar com propriedade, que eu acompanhei na última semana, uma cliente, que ela abriu 3 boletins de ocorrência, pediu a protetiva e abandonou. Ela não teve a preocupação de voltar ao fórum para poder saber se estava tendo andamento. Só que o endereço dela estava errado no fórum. E aqueles 3 processos foram arquivados por falta de interesse, porque não localizavam a parte. E aí, quando ela sofreu uma tentativa de homicídio, que aí a gente entrou no processo, que a gente foi contratado, a gente verificou e falou assim, não, mas isso já é um caso reiterado, eu consegui puxar os outros processos e ele não houve nenhuma condenação para ele, porque eles não conseguiam localizar a vítima. Então, hoje é importante deixar um recado para as mulheres que entram com boletim, que registram o boletim de ocorrência, que têm medidas protetivas em aberto, que procurem um fórum, verifique se o seu endereço está de acordo, né? Se você mudar de endereço, também vá lá e comunique. Para quê? Porque depois a gente tem uma efetividade dos boletins que são registrados, para não cair aí e ser mais um processo na estatística de mulheres que abandonam os processos. Agora, doutora, até aproveitando que a gente focou aqui no caso da Juliana Garcia, né, essa que levou 61 socos do ex-companheiro, 4 meses depois, não era para ser um caso de prioridade? Deveria ser um caso de prioridade. Inclusive, a gente trabalha para isso, existem já algumas medidas, como, por exemplo, hoje você consegue a medida protetiva na delegacia. Há um tempo atrás, você abriu o boletim de ocorrência, o juiz concedia. Então, assim, são avanços que nós estamos tendo, nós mulheres estamos conquistando com a lei. Mas hoje, por exemplo... E a gente está falando também de um caso que ganhou uma repercussão nacional, gente. Mas, a nível de INSS, se a pergunta pode ser essa, não existe nada, nenhum trabalho que venha priorizar esses casos. Não existe, eu desconheço neste momento, nenhum tipo de... Nenhuma ordem judicial? Não, no momento não. Ou seja, isso mostra a falta do que Jusileia sempre trouxe aqui no programa. Cadê as políticas públicas para amparar essa mulher de um direito dela? E detalhe que a mulher, quando busca auxílio ao INSS, ela entra na fila como qualquer outra pessoa lá, requerendo benefício, né? Então, a gente não tem hoje, por exemplo, um protocolo específico para vítimas de violência doméstica no INSS. Não existe. Só não sei se foi implantado agora. Mas aí quem entra em cena num momento como esse? A mãe, que foi a mãe da Juliana Garcia, a mãe dessa jovem que a Marla acabou trazendo também esse caso para a gente. É a rede de apoio, né? A importância desse papel para a mulher vítima de violência doméstica, né, Arielle? Acho que a importância de você ter esse suporte do laço social, do laço familiar, mas em paralelo, urgente com as políticas públicas, né, como a Monique está falando, porque a gente não pode perder a dimensão de como que isso é tão recente, essa política, a Lei Maria da Penha, ela é tão recente na forma como a história se conduziu às questões de violência contra a mulher. Porque a gente sabe que era muito natural a mulher ser colocada nesse lugar de posse mesmo, que as coisas aconteciam, né, e aconteciam. Então, hoje, como a gente está com essa pauta, né, da mulher muito mais ampla, falando mais, as mulheres, elas têm recusado essa violência masculina, esse lugar de posse, de controle, né, esses xingamentos que sempre foram tão naturais, né, nos tratos do homem, por conta da forma como a masculinidade foi sempre forjada pela lógica do poder, que é dinheiro, que é a força, né, que é quem fala mais alto. Então, quando a gente tem essa forma, né, de hegemônica mesmo do que é ser masculino, né, numa sociedade como a nossa, que a gente ainda tem esse ranço muito arraigado. Por isso que eu acho que é a 4ª vez no ano que eu venho aqui e o tema é esse. Então, se a gente está falando eu vindo pela 4ª vez no ano, é porque não é só o problema daquele rapaz individualmente. A gente está falando de uma forma de criar, de forjar
como é ser homem, que vai até as últimas consequências para provar que eu tenho a força. Dentro desse lugar, a mulher hoje não está mais aceitando o que aceitou por muito tempo. Então, quando ela é xingada, quando manda, quero ver seu celular, quero saber onde você vai, eu quero que você largue o trabalho, e elas estão recusando por todas as discussões que tem tendo, o que acontece? O homem tem ficado reativo a isso, tem aumentado os números de violência também por isso, porque então agora eu preciso provar que eu sou o homem dessa relação a qualquer custo, e a gente tem visto isso por aumento de número de denúncias também, mas é nessa hora de transformação social que a gente tem que, mais do que nunca, potencializar essas políticas públicas para que elas realmente, nós, possamos sustentar essa recusa de um lugar de subjugação. Porque sozinha ela só vai ser embrulhada por mais ameaça, por mais mortes, e isso é um momento muito delicado. A gente está nessa fronteira. Muito bem colocado isso. Eu vou deixar já uma pergunta para você. Eu já falei esse assunto diversas vezes aqui no programa. Eu já vivi um relacionamento tóxico também, abusivo. E meu pai sempre falou o seguinte: tem que saber sair. Porque isso pode te complicar diante da realidade. Sim. Tem que saber sair. Daqui a pouco, já que você trouxe esse ponto, esse viés, Arielle, de que forma que essa mulher pode conseguir se libertar desse relacionamento na hora ali, do tete a tete, de colocar um ponto final? Isso vai ajudar muitas mulheres em casa. Enquanto isso, eu vou ler aqui alguns comentários que já chegaram. Tem gente dizendo: boa tarde, Roberta, eu já fui vítima e saí sem saber para onde eu iria. Eu não fiquei esperando ele fazer novamente. Na época, eu não trabalhava também. Ele era assim, falava que eu não tinha como pagar, alguém, um aluguel, acho que a pessoa quis dizer isso. Mesmo assim, eu saí, eu fui para casa de uma amiga. Logo em seguida, eu arrumei um emprego. E ele é advogado, tá? Não era de classe baixa e com uma filha pequena. Olha a realidade, hein? Outro comentário da Lorena, que chegou pra gente, falou: eu já saí de um relacionamento assim, eu era agredida, passava vergonha, não me dava nada, ainda tirava o que eu tinha. Hoje eu vivo bem, graças a Deus, e feliz. Olha que relato interessante, que você consegue, e é possível ser feliz, ressignificar a sua vida, porque muitas vezes, Jusileia, a gente vê meninas novas achando que encontraram assim, o príncipe encantado da vida delas. Não, aquele sentimento também, que você também tocou nesse assunto, da dependência emocional, e às vezes nem elas estão preparadas psicologicamente para viver sem aquela pessoa, né? Na verdade, Roberta, assim, igual você falou, assim, essas meninas, elas não estão preparadas para viver aquele relacionamento. Porque, geralmente, uma menina de 14, 15 anos deveria estar estudando, nem estar se relacionando. Então, essa permissa dos pais, muitas das vezes, causa um dano. Porque um pai que permite uma menina de 14 anos namorar, essa menina já vem de um lado desestruturado, Roberta, porque não tem como uma menina de 14 anos ter maturidade para namorar. E muitas das vezes o próprio filho da gente, ele não tem maturidade para ter um relacionamento, porque muitas das vezes é uma criança mimada, é um menino que não pode dizer não, e aí acontece o quê? Ele vai fazer sofrer filha dos outros. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse relacionamento de adolescente. Enquanto você me falar assim, como que faz para sair? Eu sempre citei, a fase mais difícil para a mulher é quando ela faz a denúncia. Quando ela tem que sair do relacionamento. É a relação, assim, quando acaba a relação, que o agressor tem certeza que aquela relação acabou, é que começa realmente os riscos iminentes. Porque, geralmente, o feminicídio acontece geralmente após a denúncia, Roberto. E, muitas das vezes, essa mulher precisa só do básico. Por isso que eu falo sempre sobre a questão da dependência financeira e bato muito nessa tecla. Muitas das vezes, essa mulher precisa, Roberta, simplesmente de um caminhão para ir embora. Essa mulher não tem a passagem para ir da delegacia para o IML para fazer um corpo de delito. E, assim, nós temos políticas públicas que brincam com a vida da mulher. E sabe por quê, Roberto? A Lei Maria da Penha traz um parágrafo que fala que servidoras públicas que sofreram violência doméstica, elas têm que ser remanejadas. Mas não é só o INSS que atrasa com essa prerrogativa, que o INSS faz isso com toda. O Estado deveria fazer esse fluxo das servidoras públicas que sofrem violência doméstica, trocá-la de escola. Tipo, a professora apanhou, ela pode trocar de escola. Mas, na realidade, isso não funciona. Elas esperam 4, 5 meses ou mais. E aí, naquele período, o homem sabe onde ela trabalha. Então, assim, esse prerrogativo de demora não é só do INSS. Tem órgão do governo que falam que a mulher tem que ser mudada, a servidora pública. E isso não acontece. Tipo assim, ela levou a medida protetiva hoje e amanhã ela é afastada. Existe a lei, mas existe a burocracia, né? Existe a lei, existe a burocracia. Eu exijo o faz de conta, Roberta.
Eu faço kit conta para poder mostrar a publicidade, mas, na realidade, eu não faço. Por exemplo, tem mulheres que morrem hoje precisando de mudar de bairro, Roberta. Elas só precisam ir embora e elas não têm essas condições, porque elas têm que enfrentar toda uma burocracia para sair da dependência financeira, porque elas não têm. Quando uma mulher que é dependente financeira, Roberta, resolve denunciar o agressor, é porque ela tem plena convicção que ela vai morrer. Porque ela está tirando ali o provedor, ela está tirando a alimentação dos filhos dela. Então, quando essa mulher vai fazer essa denúncia, ela tem certeza que ela vai morrer. Só que, quando ela vai também procurar as políticas públicas, ela acaba não encontrando nada. Porque muitas dessas mulheres são mães atípicas, que estão na fila do INSS aguardando para poder receber um benefício do filho. São várias outras mulheres que estão na fila do Ministério do Desenvolvimento para receber um Bolsa Família. Então, geralmente, Roberta, a gente falar em políticas públicas, nós estamos falando de mulheres que vão denunciar e muitas vezes vão morrer com medida protetiva na mão por causa da fome. É uma triste realidade, né? Olha só um relato que chegou. Olha, eu não quero me identificar, a pessoa diz, eu estou em um relacionamento abusivo, sou técnica de enfermagem, tenho profissão, mas por ter um filho especial, não trabalho mais. E o meu esposo se aproveita disso, não me deixando sair sem ele até na padaria, de não tentar voltar ao mercado de trabalho, de nada ir para lugar nenhum, né? Tipo assim, impedindo essa mulher de ir para algum lugar. Eu vivo presa, eu e meu filho e ele trabalhando. Parei minha vida e não tenho apoio dele para retornar ao trabalho. Cadê? E a minha família mora longe, ou seja, essa mulher está sem rede de apoio. Ela está pedindo ajuda, Arielle. E aí, aquela pergunta que eu tinha deixado no ar, como que deveria ser esse diálogo para que essa mulher consiga colocar um ponto final nesse relacionamento? Assim, acho que a gente tem que falar disso com muita cautela, sabe, Roberta? Porque tudo que foi falado aqui, a gente pode até pensar do ponto de vista subjetivo. Muitas mulheres não estão, às vezes, tão ameaçadas de forma tão clara, assim, mas estão submetidas a um relacionamento por questões emocionais. E, às vezes, escutam muitos conselhos, né, das pessoas e nada muda, porque é uma pessoa que ela na verdade, ela está precisando de ser escutada e não de escutar. Se muitos conselhos, né, não funcionaram até agora, é porque ela talvez está precisando de, ao ser escutada, poder, em algum lugar dentro dela, compreender algo sobre o funcionamento dela que faz com que ela, né, se mantenha nesse relacionamento. Para que eu preciso ficar nessa relação? Mas também tem algo que é muito sério, que são essas mulheres que já entenderam que elas precisam sair dessa relação, mas elas têm clareza da gravidade que está o nível dessa relação e que, dependendo do passo que ela der, na direção que ela der, amanhã ela não acorda viva. Então, assim, a gente precisa ter muita prudência para falar que dica que a gente vai dar para uma mulher, porque são muitas histórias. E dependendo da gravidade, não é só sobre, então agora, olha, terminei com você. Porque, de fato, o que nós vemos, ainda mais o nosso estado, que é um dos maiores, o estado que mais mata a mulher praticamente no Brasil, acho que depois de São Paulo, o que a gente vai ver é que não adianta fazer isso sozinha, então, dependendo desse caso de gravidade. Ela realmente vai precisar de recorrer a essas ajudas, a esses núcleos de suporte à violência contra a mulher, que tem no SUS, que tem na assistência social, para que ela possa ter algum suporte nesse momento. Então, assim, tem a questão emocional subjetiva, mas junto com isso, dependendo da gravidade do caso, ela vai precisar dessa rede, desse suporte familiar, de um familiar que mora em outro estado e fazer algum movimento, né, mais cuidadoso e mais prudente, porque realmente é um risco. Só para finalizar, é por isso até que a gente convidou a Jusileia, em especial, para sentar aqui nessa cadeira aqui com a gente, porque, por exemplo, o projeto que a Jusileia ajuda as mulheres traz justamente isso. Ensina, por exemplo, a fazer bolo para poder vender. Agora também tem maquiagem, não é isso, Jusileia? Uma forma de ajudar realmente as mulheres a mostrar que existe uma luz no fim do túnel, né? Dar um suporte para ela, para que elas possam ver que elas não estão sozinhas, Roberta. Porque é muito difícil uma mulher sair do ciclo de violência com 4, 3 filhos e não ter, que geralmente ela está sendo revitimizada de novo, agora pelo sistema, porque ela tem que aguardar várias outras coisas. Então, assim, esses cursos de capacitação, eles trazem para ela um novo horizonte, que elas podem ser independentes. E o curso de maquiagem foi pensado na questão nem tanto resgatar a identidade dela, que ela perdeu durante a violência. Mostrar para ela que ela é bonita, que ela está ali. Então, muitas das vezes, Roberta, em vez da gente falar
para a mulher que ela tem que largar, demos ferramentas eficazes para que ela possa fazer isso. Perfeito. Proteger até ela chegar aí, né? Até ela chegar aqui. Existe uma mudança cultural que precisa ser feita, que já é uma evolução que nós estamos acompanhando desde os anos 40 para cá, né? Até ontem a mulher não poderia votar. Então, hoje, nós temos que colocar na cabeça das pessoas que a mulher tem que ser respeitada, ela não é um objeto. Perfeito. Ela não é um objeto. Tem Obrigada. que respeitar. Olha, se deixasse, como a gente sempre diz, a violência doméstica, que é um assunto que sempre rende aqui, a gente ia ficar lendo comentários até amanhã de tantas participações que a gente recebeu. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigada pela presença de vocês, viu? Uma ótima tarde.